aqui. Mais do que tudo, agradecer a presença do nosso presidente Lula. É uma honra para todos nós, sergipanos e sergipanas, receber o maior líder da humanidade, o maior líder popular da humanidade, que está aqui nos honrando na nossa terra. A gente fala de Martin Luther King, a gente fala de Gandhi, a gente fala de Mandela, mas a gente tem no Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Este homem que fez uma revolução a partir da inclusão dos brasileiros e brasileiras que ninguém via, que ninguém prestava atenção. Essas pessoas entraram no orçamento do governo e passaram a fazer parte do governo como objeto e sujeito de políticas de inclusão. Portanto, é uma honra muito grande ter o presidente e ele está à disposição de vocês. Nós ganhamos a eleição no primeiro turno, o presidente ganhou a eleição no primeiro turno. Nós temos um desafio que é ganhar essa eleição no estado de Sergipe e ganhar essa eleição com a força do povo, porque nós somos oposição ao governo do estado de Sergipe no momento. Nós somos oposição ao governo de Belivaldo, nós somos oposição a Fábio Mitidieri, que trabalhou todo o tempo fazendo fake news, mentindo para a população, tentando construir imagem negativa ao invés de apresentar propostas, apresentar um caminho para tirar Sergipe da paralisia. Sergipe é hoje o terceiro estado com maior índice de desemprego do Brasil, são 169 mil pessoas desempregadas, a gente perdeu a Petrobras, a gente não foi para diante, a Carnalita, aqui a Petrobras está completamente invernada. Os poços de mar e de terra parados. O nosso terminal de gás está parado, está invernado. O projeto Carnalita, que foi dado ordem de serviço para poder iniciar, foi interrompido. Portanto, presidente, nós temos aqui uma bacia em águas ultraprofundas que permite a gente produzir 24 milhões de metros cúbicos de gás, a necessidade da construção de um novo terminal de gás e a produção de 200 mil barris de petróleo dia. Portanto, Sergipe precisa muito retomar e trazer de volta a Petrobras. Eu tenho certeza que no seu governo e na parceria num governo nosso, nós vamos trazer de volta esta empresa que foi a mais importante empresa da história de Sergipe para fazer o nosso estado ser o que ele foi um dia. E a parceria Lula e Deda, que deu tão certo que Sergipe conseguiu ser o segundo estado mais gerador de emprego, voltará a ser com a parceria Lula e Rogério e Lula. Muito obrigado pela presença de todos. Presidente. Bem, primeiro cumprimentar os companheiros que estão aqui na mesa e as companheiras. Tem duas companheiras aqui na mesa. De vez em quando não tem nenhuma, mas agora tem duas mulheres aqui. Tem três. Deixa eu dizer uma coisa direta para vocês. Primeiro, eu vim a Sergipe definitivamente tentar pedir para o povo de Sergipe que votou em mim e que vai votar em mim no segundo turno, que vote no companheiro Rogério para governador. Porque quando a gente analisa o resultado de pesquisa no Brasil inteiro, a gente percebe que tem várias pessoas que votaram no Lula, que votaram em outros candidatos a governadores e não nos nossos candidatos a governadores. Então eu vim aqui para falar para o povo de Sergipe que agora não tem como ter confusão. Agora é votar 13 e repete o 13 e está resolvido o problema da eleição no estado de Sergipe e no Brasil inteiro. Segundo, como eu estou junto da imprensa de Sergipe, uma imprensa sempre bem informada, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem
alguma obra que o presidente Bolsonaro fez aqui no estado de Sergipe. Não houve nenhuma obra, não houve casa, não houve, sabe, gasoduto, não houve nada disso. Então eu vou mostrar para vocês um número que possivelmente a gente não tenha mostrado adequadamente durante o nosso governo. Aqui no estado de Sergipe, eu vou dizer o legado dos 13 anos do PT no governo. A gente teve um investimento em infraestrutura econômica e urbana de 40 bilhões de reais no período do PT. E a gente teve 5 bilhões e 400 milhões no Minha Casa Minha Vida, aqui no estado de Sergipe. Nós cuidávamos de 273 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família. E o Bolsa Família não é um programa só de dar recurso. O Bolsa Família era um programa que ele tinha como objetivo obrigar que as crianças permanecessem na escola, porque se as crianças começassem a faltar, a escola comunicaria o programa e essa mãe seria afastada de receber o benefício. A segunda obrigação que a mãe tinha era que a mãe era obrigada a dar todas as vacinas que as crianças têm direito de tomar. E a terceira coisa era com a própria mãe. Ela era obrigada a fazer o pré-natal se ela estivesse grávida, sabe? Todas as consultas que o médico exige que uma mulher grávida faça, ela era obrigada a fazer. Porque se ela não fizesse, ela também perdia a ajuda do Bolsa Família. Bom, então não era um programa qualquer, não era um programa de dar dinheiro. Era um programa de fazer com que as pessoas tivessem compromisso com ela própria. Compromisso com a educação do filho, compromisso com a vacina do filho, com a saúde dos filhos e compromisso com o futuro que ia nascer, que estava na barriga dela. A segunda coisa que nós criamos aqui em Sergipe, companheiro Rogério, no período nosso, foram criados 164 mil postos de trabalho. Trabalho com carteira profissional assinada, trabalho com direita séria, trabalho com descanso semanal remunerado, ou seja, aquele tipo de trabalho que dá segurança ao trabalhador de que ele está protegido, de que ele tem uma espécie de uma coisa chamada Seguridade Social que vai permitir que ele tenha tranquilidade. Aqui, só do Minha Casa Minha Vida foram entregues 30 mil moradias. 30 mil, eu não sei se o Bolsonaro já fez aqui alguma casa verde e amarela. Não sei se fez. Tá? Nós temos aqui, não, em todas as obras que fez, algumas que ele fez foi concluir aquilo que a Dilma não conseguiu concluir antes do golpe. Porque nós tínhamos feito 13.800 obras, ficou quase 14 mil obras para ser concluída, então agora me parece que eles estão concluindo, o que é uma coisa obrigatória. Aqui nesse estado, nós fizemos no período 14 mil cisternas. Ou seja, no Brasil inteiro foi 1.400.000 cisternas, 1.260.000 cisternas para beber água dentro de casa e 169.000 cisternas de produção, ou seja, para que as pessoas tivessem uma pequena agricultura. Aqui, nós tivemos 67 mil pessoas beneficiadas com o programa, famílias beneficiadas com o programa Luz para Todos. O programa Luz para Todos, vocês sabem, a grandeza do Luz para Todos é que tirava a pessoa do século passado, do século retrasado, para colocar no século XXI. Uma das sensações mais extraordinárias que eu tive na vida foi na inauguração de numa casa Luz para Todos, 2 mulheres com 6 filhos, crianças, fazendo lição em cima de um caixote de cebola, com o candeeiro soltando aquela fumaça preta na cara da molecada. Quando eu cheguei na casa dela, às 7 horas da noite, eu acendi, apertei a tomada e acendeu a luz. Essas mulheres saíram correndo, porque elas nunca tinham visto na vista tanta claridade. Tem uma mulher que falou assim para mim, pela primeira vez, eu consegui ver meu filho dormindo. Porque quem já viveu à base do candeeiro sabe que a luminosidade é muito ruim
para cozinhar, para costurar e para tomar conta dos filhos. Ou faz a coisa de dia ou de noite, será mais difícil. Aqui também nós tivemos 39 mil alunos beneficiados pelo PROES e pelo ProUni. 3 novos campos universitários e 4 institutos federais. 555 ônibus e 3.600 bicicletas no programa Caminho da Escola. Não sei se os ônibus estão funcionando. E 209 vagas em 53 municípios pelos mais médicos. Eu estou dizendo isso porque o atual presidente, ele tem mentido muito. Eu já cheguei em estado que ele tem distribuído um panfleto de que ele está fazendo tal coisa e muitas vezes ele não está fazendo nada. Muitas vezes ele, às vezes, mente pensando que as pessoas são bobas e ele tenta enganar a pessoa. Eu, então, resolvi, desde que começou o segundo turno, a levar para cada estado que eu vou e para cada cidade os números que nós deixamos. Não sei se vocês se lembram. Se não se lembram, porque nós fomos incompetentes em informar, em dezembro, antes de eu deixar a presidência da República, eu protocolei em cartório tudo que eu tinha feito no meu mandato. Obviamente que ficou 10 dias do fim do ano sem prestar conta. Mas nós prestamos contas e fomos em cartório registrar. E a gente mandou que tinha sido distribuído para cada universidade aquilo que a gente tinha feito. Porque era necessário mostrar para o povo, porque um dia a gente tem que fazer comparações entre governos, quem fez o quê. Então, Rogério, isso aqui, eu tive um prazer extraordinário de trabalhar com o Deda, 4 anos. Como governador, eu tive o prazer de trabalhar com o Jacques Wagner, só 4 anos. Tive o prazer de trabalhar com o companheiro Eduardo Campos, 4 anos. E eu posso dizer para vocês uma coisa muito séria, muito séria. Ô Moraes, me dá a pasta do Nordeste aí, só para dar um dado para vocês. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de dizer para vocês que nunca antes na história do Brasil um governo colocou tantos recursos na região do Nordeste como nós colocamos. E vocês viram a loucura. Vocês viram a loucura, sabe, que foi o Bolsonaro dizer esses dias que os nordestinos votaram em mim porque são analfabetos. E tem sido engraçado porque eu tenho feito atos em várias cidades de São Paulo, e a primeira pergunta que eu pergunto é o seguinte: quem é que tem parente ou é nordestino? É impressionante, quase que a totalidade das pessoas tem alguém aqui. Então, eu tenho dito para as pessoas, se vocês tiverem uma gota de sangue nordestino, vocês não podem votar em alguém que acha que vocês são menores que o restante do Brasil. Olha, aqui no Nordeste nós fizemos uma coisa. Você sabe que quanto nós colocamos no Nordeste no período do nosso governo? 731 bilhões de reais. 731 bilhões. E nós colocamos só no Minha Casa Minha Vida 114 bilhões de reais. Foi o maior programa habitacional já feito na história deste país e que eles pararam. Simplesmente pararam porque inventaram um outro programa chamado Casa Amarela e que eu tenho andado em quase todos os estados e não tenho visto essa tal de Casa Amarela. A única talvez seja aquelas casas que compraram com 26 milhões da família 51 imóveis. Talvez tenha sido aquela casa que eles construíram para a própria família. A segunda coisa importante é que a gente trabalhava com os governadores, tendo em conta que a gente não pergunta nunca de que partido é o governo. Essa não é uma pergunta que um presidente da República faz. Um presidente da República, ele tem que saber se o problema existe, se o problema é real, e ele precisa governar para o povo e não para o governador.
E é por isso que nós fizemos muita coisa aqui em Sergipe, porque a gente sabia da importância de Sergipe, a gente sabia que o Sergipe poderia estar ajudando o Brasil a suprir as necessidades de fertilizante, mas não está porque se fechou. A gente sabia que a Petrobras poderia ter petróleo de muita qualidade no mar de Sergipe, que também eles pararam. A gente sabia que a gente tinha petróleo em muitos lugares do Nordeste que tirava em terra, eles venderam tudo. Ou seja, então, nós estamos numa situação em que, ao invés do Estado evoluir, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista da devolução de benefício para a sociedade, o Estado retrocedeu. O Brasil retrocedeu. Vocês viram o corte de verba da educação, toda semana se anuncia um corte na educação. Então, eu resolvi me colocar à disposição do povo brasileiro para recuperar esse país. Eu tenho certeza que nós temos condições de recuperar a imagem do Brasil no exterior. Nós temos condições de afirmar para o povo brasileiro que o salário mínimo vai voltar a aumentar acima da inflação todo ano. E nós fazíamos isso, a gente repunha a inflação e dava a quantidade de crescimento do PIB. Porque quando vocês jornalistas escrevem, ou vocês veem o PIB cresceu, quando o PIB só tem sentido essa informação se esse crescimento for repartido com o povo. Porque se o PIB cresce e só o patrão fica com o crescimento, o que é que ganha o povo? Nada. Então é preciso que esse PIB cresça e seja repartido. Por isso que a gente dava a inflação e reajustava o salário mínimo de acordo com o PIB dos últimos 2 anos. Você lembra disso, Vazado, porque você era senador da República na época e você sabe disso. Bem, faz 4 anos que o salário mínimo é reajustado. Até a merenda escolar, gente. Até a merenda escolar, 36 centavos. É a parte que toca ao governo federal. O que dá para comer com 36 centavos? Então, essa desumanidade, essa falta de humanismo que nós queremos que deixe o cargo para que o povo brasileiro volte a assumir a presidência outra vez. E por isso eu preciso do companheiro Rogério, do companheiro, para que a gente possa ganhar essas eleições. Dito isso, eu me coloco à disposição de vocês. Eu só queria falar, se alguém tiver dúvida, sabe, o 13 é uma coisa fácil de digitar, viu? Foi feita uma pesquisa na ONU, é o número mais fácil de digitar, o 13. Hoje é dia 13, presidente. Hoje é 13. Por favor, nome e veículo, levante de pé, nome e veículo, por favor. Obrigado. Você é um monstro. Oi, candidato. Bom dia. Carla Suzane, da TV Globo, Sergipe. Candidato, entre tantos planos e projetos que o senhor tem para o governo, eu queria saber qual que o senhor considera prioridade máxima diante do grande desafio que é o Brasil? Olha, a prioridade máxima chega a ser prioridade zero de tão rápido que é combater a fome. Por quê? Porque não tem explicação científica, econômica, do terceiro maior produtor de alimento do mundo, do primeiro maior produtor de proteína animal do mundo, não ter comida para esse povo. Então nós temos que ter um conjunto de políticas, um conjunto de políticas. Eu falei que a obsessão é a questão da fome, porque quem está com fome não sabe esperar, não pode esperar, não tem como esperar. E muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer que não comeram. Eu vou lhe contar uma coisa. Quando eu arrumei emprego na empresa chamada Vilares, em 1965, eu às vezes ia trabalhar sem ter dinheiro para almoçar. Terminava o horário de almoço, eu ia para o bar, estava todo mundo almoçando. Ô Lula, você quer comer alguma coisa? Não, não estou com fome. Ô Lula, você quer... A barriga roncando, a lombriga maior comendo a menor. E eu, por vergonha de dizer que estava com fome, dizia, não quero.
Tem muita gente, não sei se você viu aqui, não sei se aqui tem, mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, as pessoas com vergonha de falar já andam com a placa. Eu estou passando fome, pessoas com criança no colo. Por isso que é a minha prioridade. E nós temos que colocar em prática um conjunto de políticas. Um deles é gerar empregos imediatamente. E gerar empregos imediatamente, todo mundo sabe que quando uma economia começa a crescer, que começa você a ver muita grua fazendo prédio novo, ali você consegue gerar muito emprego. Que você vai pegar as pessoas que não têm uma qualificação, não têm curso médio, mas são pessoas muito importantes da construção civil, que nós precisamos gerar emprego. Depois eu vou recuperar a indústria naval, vou recuperar a indústria de óleo e gás, vou criar política de incentivo ao micro e pequeno empreendedor. Se vocês quiserem empreender alguma coisa, vocês vão ter crédito no banco para que vocês comecem a empreender. E o governo tem que ser indutor disso. O governo tem que dar um crédito de confiança na sociedade que quer investir. Você pode criar um fundo garantidor. Você pode criar um fundo garantidor. Se uma mulher quiser pegar 50 mil reais para montar alguma coisa na casa dela, ela tem que ter financiamento. E a gente cria um fundo garantidor que, se porventura ela não pagar, esse fundo cobre. A outra coisa que eu vou fazer, além de gerar emprego e acabar com a fome, é renegociar a dívida de 80 milhões de pessoas nesse país. Nós temos praticamente 80% das pessoas endividadas com uma dívida, no máximo, até 4 mil reais, e que as pessoas não podem pagar mais. Todo mundo aqui sabe, se você não pagou o seu aluguel porque você não tinha dinheiro no mês, se ele custava 500, muito mais difícil você pagar 2 junto 1.000, e muito mais difícil pagar 3. Então, quando as pessoas perdem o controle por falta de dinheiro, por falta de visão, porque não soube poupar, porque gastou, porque queria gastar, ou seja, a pessoa não se controla mais. E uma coisa que faz, inclusive a classe média perder o controle, é o cartão de crédito. Não sei se você sabe, eu não uso o cartão de crédito. Por que eu não uso? É porque quando você vai pôr a mão na carteira, vai pôr a mão na bolsa, a mulher bota a mão na bolsa, procurando dinheiro, você tem dó de gastar, então você não gasta. Mas se você tem um cartão e você não vai ter que pagar na hora, você vai comprando. E não é que a pessoa é má, não, é que é o instinto do ser humano. Eu podia contar uma história para vocês. Um tempo, em 1900 e pouco, eu tinha vontade de fumar charuto. Eu não fumava charuto, mas eu tinha vontade de fumar. E tinha um charuto famoso, chamado Davidoff, sabe, que eu tinha uma vontade de comprar, mas cada vez que eu olhava que custava uma quantidade de dinheiro, eu não comprava. Eu ficava pensando em tirar o dólar do bolso, eu não vou tirar. Um belo dia, eu fiz um cartão de crédito para o PT. Fizemos um convênio com o Bradesco e o PT chegou a ter um cartão de crédito. E eu tinha um. Está aí o Lulão com o cartão de crédito do Bradesco. Aí eu fui para a Suécia, cheguei nessa, eu vi o charuto. Eu falei, pô, eu vou comprar. Foi uma coisa maravilhosa. Eu não tinha que pegar dinheiro, era um cartãozinho, dar lá para o cara passar. Depois, o dólar aumentou, quando veio a conta estava salgada. Então, o que eu quero fazer, na verdade? Eu quero tentar. Nós temos que negociar uma parte da dívida que as pessoas têm com o varejo, com a Magalu, com a Casa Bahia, com a Americana. Nós temos que negociar, chamar os empresários para propor uma negociação, para tirar as pessoas endividadas do Serasa. É muito difícil a pessoa, sabe, andar na rua sabendo que ela está devendo. Às vezes ela não está nem pensando nas coisas que ela está fazendo, porque a cabeça dela está agoniada com a dívida. Outra coisa é discutir com o sistema financeiro. Os bancos, além da taxa de juros ser escorchante, quando você vai de uma dívida no banco, você pegou 100, quando você vai ver, tem uma quantidade de penduricalho que triplica a tua dívida. Aí você não consegue sair mais. Nós também vamos negociar com a FEBRABAN para fazer um acordo. E também nós vamos criar condições
de fazer financiamento mais barato, crédito mais barato. Como o crédito consignado no meu tempo, não sei se vocês foram pedir dinheiro na Caixa Econômica do Banco do Brasil, mas era 1,7 ao ano, que já é muito caro. 1,7 ao mês, que já era muito caro, porque os bancos, sabe, encharcam. Agora, os outros bancos, que vocês sabem, cobravam 8%, 9% ao mês. Então, o Estado serve para isso. O Estado serve para ser o indutor de facilitar a vida das pessoas a ter acesso a tudo, inclusive a crédito. Inclusive a crédito e financiamento. Então, essas são minha prioridade. Tá? Desculpa, eu falei demais, mas é porque a dívida das pessoas é muito preocupante, a fome é muito preocupante e o desemprego sempre foi minha obsessão. Presidente Milton Alves Júnior, do Jornal do Dia, seja bem-vindo de volta ao Estado de Sergipe, Aracaju. O último ano de governo do senhor, o nosso governador era Marcelo Deda Chagas. Há uma perspectiva de, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o senhor retornar ao Palácio da Alvorada e ter aqui em Sergipe o Rogério Carvalho retomando o Palácio Governador Augusto Franco, o Palácio do Despacho. Como o senhor acredita que será essa relação entre o governo federal e o governo do Estado de Sergipe a partir de 2023? Olha, a bem da verdade, quando a gente governa, a gente não estabelece uma relação de amigos. A relação é entre os entes federados, é entre o Estado e a União. E aí, no caso de um presidente da República, o Rogério vai ter que fazer o mesmo com os prefeitos. Ele, ao tomar posse, ele não pode ficar olhando se o prefeito é de tal partido ou de tal partido. Ele tem que olhar o povo da cidade. E ele tem que atender aquele prefeito que pertence a um partido contra ele, igual ele atende o do partido dele. É assim que nós vamos tratar. Foi assim com o Marcelo Deda, foi assim com o Jacques Wagner, foi assim com o Rui Cota, foi assim com o companheiro do PSB de Pernambuco, e foi assim com todos os governos. Eu duvido que tenha um governador neste país, vivo, que diga que um dia o governo Lula deixou de tratar ele com respeito. Duvido. Duvido alguém dizer que tem um prefeito que diga o Lula não me recebeu. A gente criou uma sala de prefeito dentro do Palácio do Planalto, na Casa Civil. Quem foi prefeito sabe disso. A gente criou uma sala de prefeito em cada superintendência da Caixa Econômica, em cada capital, porque a gente queria que os prefeitos tivessem orientação correta para elaborar projeto, para fazer prestação de contas, porque numa cidade grande tudo isso é fácil, mas numa cidadezinha pequena nem sempre as coisas são fáceis. Então a gente vai tratar, o Rogério vai ser tratado com a maior dignidade que eu trato qualquer governador. E a diferença é que, como ele é meu amigo, eu posso convidar ele um dia para tomar cerveja. Eu posso convidar ele para... Mas na relação de Estado para Estado, sabe, todos serão tratados. Até quem me odeia, até quem governa, até quem fala que não gosta de mim. Não tem problema. Eu não quero casar com o governador. Eu só quero governar e ajudar a tratar bem o povo dele. Obrigado, pessoal. A gente está com muita gente esperando na caminhada. Eu sinto muito. Vai, gente. Pessoal... Deixa eu lhe contar uma coisa. O Congresso eleito, eu ainda não conheço os 40% que foram reeleitos, porque teve uma renovação de 40%. O problema é que tanto o Rogério quanto eu, ele vai ter que lidar com os deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa que foram eleitos. Esses deputados, ele significa a cara do povo sergipano no dia da eleição. Quando eu for conversar com os deputados, eu vou conversar independentemente do partido que ele pertence, com respeito à votação que ele teve. Um cara de direita, o voto dele não é inferior a um cara de esquerda. Não. Como a gente não pode negociar com suplente, só pode negociar com quem ganhou,
e o Valadares já teve, ele sabe como é que a gente faz, nós vamos conversar com as pessoas. Eu estou pretendendo colocar em prática uma coisa que foi a mais importante revolução que o PT fez nesse país, chamada orçamento participativo. Eu vou tentar, agora fica mais fácil porque o mundo digital permite que a gente faça isso. Só para você ter ideia, o meu programa de governo está na internet, nós já recebemos mais de 20 mil emendas no nosso programa. E a gente vai elaborar o orçamento e depois a gente vai mostrar, antes de apresentar no Congresso, a gente vai fazer com que, através da internet, quem quiser dar palpite no orçamento, dê. E a gente vai incluir de acordo com as necessidades das pessoas. A obra que a pessoa quer que faça, onde tem que investir dinheiro. Então nós vamos tentar fazer isso. Não é uma tarefa fácil, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso, mas nós vamos tentar fazer como forma de você melhorar a relação do governo com a sociedade, de você permitir que a sociedade realmente participe do governo e de você permitir que a sociedade diga quais são as obras prioritárias na cabeça dela. Se a gente fizer isso, a gente vai conversar. E eu gosto de conversar. Se tem uma coisa que eu gosto é conversar, vocês perceberam que eu estou falando demais aqui. Então, gente, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria convidar vocês o seguinte, primeiro para passeata. Segundo é o seguinte, dia 30 de outubro, quem não tem voto ainda, por favor, não fique envergonhado. Vote 1313. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Nós vamos adiantar por conta da caminhada. As pessoas já estão esperando lá há algum tempo. Obrigado, é muito bom estar aqui no meu estado com o presidente Lula. Obrigado a vocês da imprensa. Satisfação muito grande.